Boa noite. Vamos então iniciar o estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje abordaremos a temática no capítulo 9, a história de Ambrósio. Mas, como de hábito, primeiramente, faremos aqui um breve comentário de uma passagem do Espírito Emmanuel, do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns. Então vamos fazer aqui algumas observações para introduzir o nosso estudo. Essa passagem do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, é aquela na qual Jesus faz a seguinte advertência a seu discípulo: que importa a ti? Segue-me tu. E com base nessa passagem, Emmanuel nos convida a refletir a respeito do conteúdo que está inserido nessa advertência do Cristo. Então, quando ele começa dizendo aqui que nas comunidades de trabalho cristão, evidentemente, as instituições espíritas estão inseridas aí. Muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. De fato, um dos objetivos mais importantes da revelação espírita é o direcionamento que ela dá para que nós trabalhemos intimamente, espiritualmente, a nós mesmos. Que nós consigamos, através da aproximação do Evangelho do Cristo, a fazer a tarefa interior do nascer de novo, em termos de renovação íntima e de direcionamento às necessidades de ajustes, de melhoria em relação à nossa pessoa. Todas as vezes que, desviando a nossa atenção desse ponto, passamos a observar e muitas vezes a criticar o trabalho exercido por outros, dentro da seara espírita sobretudo, nós incorremos em um grave erro. Principalmente porque, como Emmanuel aqui coloca, e o próprio Cristo deixou isso inserido nessa passagem bíblica, cada um tem tarefas específicas diante da seara do Senhor. E todas as vezes em que nós nos pegamos em estabelecer se determinado irmão conhecido no movimento espírita faz mais ou faz menos do que deveria fazer, nós estamos desviando a atenção do foco principal, que é exercer o trabalho que cabe a nós da melhor forma possível. E para que isso aconteça de forma a mais positiva possível, é necessário estarmos atentos ao nosso íntimo. E no final, quando Emmanuel diz, é justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns. Ou seja, se cada homem não desse subsídios de alimento
a maledicência, a observação crítica da qualidade das atividades que os outros exercem e, sobretudo, dentro do movimento espírita. Vamos então conversar hoje sobre a história de Ambrósio. Hoje nós iniciaremos a análise dessa história, que só ficará concluída no nosso próximo estudo. Aqui é importante frisar que nesses capítulos do livro A Obsessão e o Movimento Espírita, que trazem subsídios colhidos do livro Nos Tormentos da Obsessão, onde é narrado a história dos erros e fracassos de alguns trabalhadores, sobretudo na área da mediunidade, nas instituições espíritas. Aqui é focado a história de Ambrósio. E nós vamos analisando na história dele os subsídios, os dados importantes que podemos contextualizar com a nossa experiência mesmo, com objetivando, é claro, não cometer erros, acertar o máximo possível. É interessante que são diversas obras espíritas que tratam da questão dos fracassos reencarnatórios, de muitos espíritos que foram preparados antes da sua encarnação da forma mais positiva possível, para que quando ele estivesse aqui entre nós, o êxito fosse o resultado final do trabalho. Mas muitas vezes isso não ocorre. Diversas situações dentro desse enfoque foram colocados pelo Espírito André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, nos anos 40, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E agora, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, algumas obras surgiram no objetivo maior de abrir os olhos, de despertar mais a consciência de trabalhadores, de médiuns envolvidos no movimento espírita e que trazem compromissos sérios e delicados em termos de esforço para o êxito durante a sua encarnação. Então vamos agora iniciar a história de Ambrósio, inserindo ao longo da história algumas observações. Outro fato importante que queremos deixar assinalado nessa introdução é que, meus irmãos, só a doutrina espírita, só ela, diante de todas as doutrinas e religiões cristãs, que expõe, que coloca de forma evidente nos seus livros os erros e fracassos de trabalhadores da própria instituição, do próprio movimento espírita, evidenciando a natureza humana e, ao mesmo tempo, igualitária perante Deus, independente de religião, independente de identificação filosófica. Esse tipo de trabalho só é comparável àquilo que nós observamos nos textos bíblicos, porque a Bíblia também, ela, nesse lado, está passo a passo com o Espiritismo, porque ela mostra também os erros de grandes profetas, de fracassos de outros, face certos desvios de conduta moral
perante as leis divinas. Isso também é retratado nas obras espíritas. Então vamos à história do Ambrósio. Refletiremos nesse capítulo sobre a história de vida de Ambrósio, que sucumbiu à terceira legítima verdade, o poder, narrada por Dr. Inácio Ferreira no livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então aqui a terceira legítima verdade está entre aspas, porque aqueles que acompanham esses últimos estudos sabem, é uma referência jacosa, irônica, de espíritos perversos e desequilibrados do mundo astral em relação à utilização de meios desastrosos em termos de conduta moral para serem direcionados, sobretudo, a trabalhadores no movimento espírita. Então aqui a questão da queda moral está associada, sobretudo, ao poder. É o caso do Ambrósio que nós começamos agora a conhecer. Ambrósio, há quase 70 anos, mergulhou no corpo físico sob a caridosa assistência de benfeitores, que o inspiraram a se prontificarem e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Então, a reencarnação de Ambrósio foi alvo de um preparo, de toda uma série de recursos no mundo espiritual para que o êxito coroasse os objetivos da sua reencarnação, aonde espíritos benfeitores se responsabilizaram, se incumbiram do trabalho da assistência e do apoio para que esses objetivos maiores fossem alcançados. Esquecido, aliás, aqui não é esquecido, é enriquecido com mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar na divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se ao ministério com abnegação e humildade. Então, nessa preparação que foi direcionada a Ambrósio, já ficou definido que ele traria, em termos de missão maior, o trabalho na mediunidade. E aqui bem especificado, na mediunidade ostensiva. Aquela que caracteriza bem os fenômenos que irão ser realizados através do médium. E para isso ele teve uma preparação adequada e nesses objetivos o trabalho dele na mediunidade estaria estabelecido dentro da doutrina espírita. Ele viria trabalhar a mediunidade ostensiva na área da divulgação, na área do trabalho espírita. E esse trabalho iria ser exercido com abnegação e humildade. Era um compromisso assumido por ele. Vamos entender por quê. Recuperando de graves conflitos cometidos no campo do sacerdócio católico no passado, no qual se comprometera terrivelmente o exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita, ser-lhe-ia a verdadeira estrada de Damasco, uma referência ao episódio do encontro de Saulo de Tarso com Jesus e que marcou
toda uma mudança profunda que ali se iniciou na missão de Paulo. Então, essa era a causa principal para o enfoque dado à mediunidade ostensiva na presente encarnação ao Ambrósio. É que ele trazia do seu passado reencarnatório graves conflitos cometidos na área religiosa, associada à Igreja Católica, aonde o texto deixa bem claro, ele se comprometera terrivelmente, sem especificar exatamente como foram essas experiências. Nós podemos ter uma ideia. Ele trazia crimes e erros graves do passado. E pela mediunidade, abrir-se-ia uma porta mais extensa para a retificação desse passado culposo. Aqui, claro, fica inserida o primeiro entendimento que o espírita deve ter, aquele portador da mediunidade ostensiva, de que, na grande maioria dos casos, ele traz um passado de erros graves. Muitas pessoas, por desconhecerem exatamente o conteúdo do que está por trás, o conteúdo de entendimento do que está por trás da mediunidade ostensiva, endeusa, elogia de forma diferenciada, como se a pessoa portadora da mediunidade ostensiva fosse alguém especial, portador de méritos, quando na verdade é frequente se dar o contrário. Portador de erros graves, para os quais deve dedicar-se com abnegação e humildade à retificação. Foi essa a proposta a qual o Ambrósio se comprometeu. Então ele trazia um passado terrível. O exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita ia ser exatamente a ponte, o caminho de Damasco, para que ele recuperasse, ressignificasse esse passado de erros. Embora a terapia valiosa de que fora objeto não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enrodilhar-se em cipoais mais vigorosos, agora sem escusas, sem desculpas. Então, houve com Ambrósio toda essa terapia, esse tratamento valioso para o trabalho que ele viria exercer durante a sua encarnação e que seria o seu objetivo maior. Mas ele não conseguiu superar inteiramente o homem velho. Aqui é interessante fazermos algumas reflexões. Todos nós, sem exceção, trazemos do nosso passado encarnatório um material de desvios, de desequilíbrios, de confrontos com as leis divinas e que estão no nosso inconsciente profundo, na parte mais íntima do nosso ser e que tem a necessidade de ser superado, transcendido, retificado. Quando estamos no plano espiritual, como aconteceu com Ambrósio, e interagimos a respeito dos objetivos da encarnação,
Isso está pautado numa linha de resolução que, junto ao apoio dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais, facultaria o encaminhamento de sucesso da proposta. É claro que ao mergulhar no corpo físico denso, nós temos o esquecimento misericordioso pelas leis divinas do nosso passado, tanto em termos do que foi feito de acertos quanto de erros. Mas, por outro lado, nós temos, através da intuição e da inspiração, do apoio dos benfeitores espirituais, apontamentos, avisos e diretrizes para o sucesso dos objetivos maiores da nossa vida. Era o caso também do Ambrósio. Mas como o texto aqui adverte, ele não conseguiu superar inteiramente o homem velho. E os vícios derivados do egoísmo e da presunção voltaram a embaraçá-lo, a conflitá-lo, a desviá-lo dos objetivos mais importantes da sua encarnação. A mediunidade é compromisso de alta significação que ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Por um atavismo perverso que teima em permanecer dominante, é tida como favor divino para eleitos. Então aqui é deixado bem claro para todos nós. A mediunidade é compromisso de alta significação. E, no entanto, ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Porque, para a grande maioria, principalmente por falta de iluminação espiritual, de entendimento, com base na revelação espírita, acham que aquela pessoa que é portadora da mediunidade ostensiva é alguém especial. Como aqui é colocado no texto, alguém que estaria sob favores divinos, direcionado a pessoas que seriam eleitas, escolhidas, pessoas especiais. Essa compreensão incauta desse mundo materialista que muitas e muitas vezes levam à bancarrota, ao fracasso, os trabalhos exercidos pelos médiuns, a própria mediunidade em si mesma. Então, voltando ainda ao texto, por um atavismo perverso. Atavismo aqui referente à reincidência de aspectos do psiquismo que nós trazemos de outras encarnações e que, na área dos desequilíbrios morais, abre campo para absorver esse entendimento errado sobre a mediunidade e a pessoa se julgar uma pessoa especial, um eleito de Deus. Quando isso acontece, invariavelmente, o fracasso vem em seguida. Durante a adolescência, quando os fenômenos se fizeram mais ostensivos, foi levada a uma célula do espiritismo cristão, recebendo apoio e orientação segura. Os tumultos orgânicos dessa fase da adolescência produziu-lhe alguns distúrbios que foram superados. O Ambrósio, ele, na reencarnação última que teve, veio através de uma família já
espírita, que já tinha um envolvimento com a doutrina espírita. E logo na adolescência, quando a questão da ostensividade mediúnica começou a ter uma evidência mais forte, ele foi levado à instituição espírita, recebeu orientação e os distúrbios foram superados. Aqui é importante colocarmos alguns esclarecimentos. Primeiro, o fato de que o ideal é que o desenvolvimento, o trabalho da mediunidade se dê após a adolescência, na idade adulta. Essa referência ela é endossada pelo aspecto de que, durante a fase da puberdade, na adolescência, a intensidade das produções hormonais, das alterações inclusive físicas, passadas pelo homem, faculta com que o ideal do trabalho mediúnico, que está profundamente associado às energias nervosas, já tenha recebido a planificação da passagem da adolescência. Esse é o ideal. Nem sempre acontece assim. Mas aqui no caso do Ambrósio, se deu isso. Ele foi para a instituição, possivelmente recebeu passes, teve algum tratamento espiritual a mais. A própria evangelização espírita e os distúrbios foram superados. Terminados os estudos e passando a exercer a função que elegeu como recurso para uma vida honrada, ou seja, terminado a fase de estudos acadêmicos, graças à esterilização do ectoplasma, produzia manifestações seguras, que fascinavam os companheiros honestos e deslumbrava os incautos. Ou seja, o Ambrósio, depois que concluiu os estudos acadêmicos, estudos profissionais, começou a exercer uma profissão, um trabalho, e aí começou também a dedicar-se ao trabalho mediúnico na casa espírita. Até aqui tudo estava decorrendo dentro de um planejamento que estava se realizando de forma positiva. Mas aqui já no final do texto vem dizer a nós o seguinte: era que essa produção de fenômenos mediúnicos com ele fascinavam, deslumbravam alguns companheiros honestos e deslumbravam os incautos. Deslumbrar os incautos aqui já é colocado como uma advertência de que pessoas que não tinham cuidado adequado a respeito da interpretação do próprio fenômeno mediúnico, tal como acontecia com Ambrósio, ficavam encantadas e passavam muitas vezes a deduzir certa especialidade que, como temos visto nesse estudo, é um campo aberto para orgulho, vaidade e desequilíbrios morais. Embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se um verdadeiro infante adulado, exibindo os distúrbios do passado a resumar do inconsciente profundo. Aqui nós já vamos nos deparando dentro da história do Ambrósio de como foi se estabelecendo o campo movediço para suas quedas e ao fracasso dos objetivos da sua encarnação.
Então, primeiro, ele teve apoio dos benfeitores espirituais, quando diz, embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências. Essas advertências aqui podemos deduzir como sendo aquelas direcionadas para que ele estudasse mais a mediunidade, para que ele refletisse mais sobre o seu autoconhecimento, sobre o trabalho de melhoramento moral, sobre dar mais atenção a esses conselhos que, como aqui é colocado, ele começou a negligenciar, descuidar-se das advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam. Infelizmente, isso ainda acontece muito no movimento espírita e com médios nas casas espíritas, tornando-se um verdadeiro infante adulado. Vejam só, chegou ao ponto em que, como se diz popularmente, a bajulação veio ao seu encontro, abrindo mais ainda as portas para o fracasso, tornando-se um verdadeiro infante adulado, exibindo os distúrbios do passado a resumar do inconsciente profundo. Isso é assim. No caso dele, esse inconsciente, que estava associado àquelas experiências na Igreja Católica, tinham um viés associado ao poder, ao orgulho, à vaidade. E nessa associação, os descuidos que ele começou a perpetrar no seu caminho, a não ouvir as advertências dos benfeitores espirituais, facultou a que esse passado, que não tinha sido suficientemente drenado nem superado, voltasse a incorrer e levá-lo aos erros graves. Logo se fez exótico, esquisito, tomando atitudes estranhas e sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada, empurrando para o anedotário chulo, em palestras doutrinárias que proferia, perdendo o equilíbrio e a compostura pouco a pouco. Então, o Ambrósio, além da tarefa que ele tinha na área da mediunidade, ele também tinha na área da divulgação espírita por palestras. Mas nesse período em que ele deixou portas abertas à sintonia com espíritos desequilibrados, ele minou até a qualidade das palestras que proferia, onde muitas vezes ele usava na palestra anedotário, contar piadas, agora um anedotário chulo. Normalmente, como nós sabemos, a palestra espírita, que é um veículo elevado do compartilhamento das revelações espíritas, não deve ser utilizado com recursos de anedotas, nem que fossem anedotas não chulas. Agora imagine anedotas chulas. Contar piadas numa palestra espírita é algo que tem que ser feito com uma máxima cautela, porque tem que ser algo que introduza ou deixe explícito um ensinamento moral positivo. Não era o caso aqui.
do Ambrósio. E o resultado é que ele paulatinamente ia perdendo o equilíbrio e a compostura, tanto nessa área da divulgação espírita, quanto na área mediúnica que ele viera realizar. Aqui nós iremos interromper a análise da história do Ambrósio, porque ela tem ainda um conteúdo razoável para nós trabalharmos no nosso próximo estudo. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. O vídeo desse estudo estará posteriormente disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos.